Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês o relato do meu parto. O meu filho nasceu dia 4 de agosto de 2018 e ele nasceu de 41 semanas. E eu vim aqui trazer um pouco o relato pra vocês, né, de como aconteceu. Eu ganhei ele pelo Hospital Centenário, aqui da minha cidade. Tem muitos contras e muitas pessoas falam mal do hospital, que é um hospital que eles é um hospital que não é muito bom, entendeu? Mas na minha cidade é o único hospital que tem. E é do SUS, que é o programa de saúde, né? Pra todos. Então, uns 15 dias antes de ele nascer, a partir das 39 semanas, eu comecei a ter muita dor nas costas. Muita dor nas costas, né? Cólicas um pouco, não tanto, mas a dor nas costas era muito terrível, assim. Eu tinha bastante contrações. E a partir do momento em que eu fechei 39 semanas, a minha médica mandou eu começar a ir um dia sim, um dia não no hospital. Pra eles fazerem um MAP, né? Ver como é que a nenê tava. E acompanhar a questão das contrações, dilatação. Porque já tava no momento dele nascer, né? 39 semanas e eu esperaria somente até as 41 semanas. Porém, eu tinha que ter esse acompanhamento no hospital. Lá fui eu, a partir das 39 semanas, e um dia sim, um dia não no hospital, até que chegou na quinta-feira, antes de eu fechar 41 semanas, né? E eu acordei com sangramento na quinta-feira. Na quinta-feira era o dia que eu deveria ir. Na verdade, na quinta-feira foi um dia que eu deveria ir pro hospital e eu não fui, porque no sábado eu deveria ir, né? Então eu pensei assim, bom, vou aproveitar esses restos desses dias que me sobra. Porque no sábado eu fecharia 41 semanas e eu tenho que ir pro hospital pra internar ele com contração ou sem dilatação. De qualquer forma, eu internaria no sábado, dia 4 de agosto, que era o dia que eu fecharia 41 semanas. Então, na quinta-feira anterior, eu acordei e era pra mim ter ido pro hospital. Eu não fui, né, pra fazer o acompanhamento. Passei a quinta super bem. E na quinta foi dia 2, né? No dia 3, na sexta-feira, eu acordei com sangramento. Então eu fui pro hospital, porque eu pensei que tava na hora dele nascer. E cheguei no hospital, eu não tava com dilatação, nem nada. E eles me mandaram embora, mesmo faltando um dia pra mim fechar 41 semanas, né? Eles me mandaram embora do hospital e falaram que não tava na hora, que era pra mim voltar no outro dia, que eles iriam me internar. Pois bem, na sexta de noite, eu fui pra igreja. E lá na igreja eu comecei a ter muita contração uma atrás da outra, tipo, de 5 em 5 minutos. E foi apertando o tempo, né? Então meu marido me levou pro hospital no meio da igreja, no meio do culto, né? Ele saiu, me levou pro hospital. Chegando no hospital, eu não estava com dilatação, nem contração. Quer dizer, as contrações eu estava, não estava, era com as dilatações. Então, a mesma médica que me atendeu na sexta de manhã me atendeu na sexta de noite. E ela disse assim pra mim, olha mãe, tu não deu diferença nenhuma, somente as tuas contrações estão apertando, mas tu não tem dilatação, então não tem problema nenhum. E desde de manhã não tem aumentado até agora, mas a gente vai te internar, porque amanhã de manhã tu teria que vir pro hospital, então isso já era 11 e pouca da noite, né? Então, por causa disso, eu já vou te deixar internada agora. E daí eu fiquei em observação, desde as 15 para as 11 da noite. E eu entrei pro quarto, meu marido ficou comigo lá, né, que ele assistiu o parto. Ele ficou comigo e daí era umas 5 e pouca da manhã, porque eu não tinha jantado no dia anterior, na sexta de noite eu não jantei. Era umas 5 e pouca da manhã do sábado, começou a oscilar os batimentos cardíacos do nenê, né? Uma hora ia pra 80, 70, outra hora ia pra 220, 230. E o regulamento, assim, das batidas dele era sempre 150, 148, 151, sabe? Sempre assim. Então, quando começou a oscilar demais, assim, a gente chamou a médica. E daí ela disse que ia esperar a minha próxima contração forte, ia estourar minha bolsa e me mandar pra cesárea. Porque com o nenê oscilando, assim, os batimentos cardíacos, tanto, né, quando eles me botaram no mapa, eles viram isso, era perigoso fazer parto normal e ele não poderia aguentar. Só que, eu fiquei desesperada naquela hora, gente. Só que, graças a Deus, a tal contração forte que a médica tava esperando vir não veio.
Então ela decidiu deixar assim. E daí eu disse pra ela, eu tô com fome. E daí ela disse assim, mas a gente não pode te dar nada pra comer porque tu corre o risco de ir pra cesárea. E daí ela disse, quando foi a última vez que tu comeu? Eu disse, era 4 horas da tarde de ontem. Ela disse, então é por isso que tá acontecendo isso aí com o teu nenê. E daí botaram glicose pra mim na veia, né? Em seguida o coraçãozinho dele normalizou, tudo voltou tudo ao normal. E eu continuei com as dores, passei a noite toda com dor, gemendo de dor. Mas uma coisa, gente, antes, deve ser uma coisa que vocês estejam se perguntando. Eu não gritei, tá? Não gritei. Eu tive meu parto, eu fui muito forte. Eu sou muito forte pra dor nessa questão. Se pra mim reclamar de alguma dor, tem que estar muito forte. Eu tenho que estar a ponto de não aguentar. Então, quando elas saíram e falaram que não podiam me botar pra induzir ainda, né? Aquele sorinho pra indução na madrugada, porque o pessoal, as médicas e as enfermeiras aí estavam meio com sono e coisas assim, então era perigoso. Então, às 8 da manhã, elas me colocaram o soro para indução do parto. E daí começou a aumentar as dores, né? Dores indescritíveis. E também começou a aumentar a dilatação. Só que foi pouquinho em pouquinho, né? Foi bem pouquinho em pouquinho que foi aumentando. Então, era meio-dia, a médica veio. Desculpa, gente, o menino tá olhando desenho, tá? E daí as dores foram aumentando, né? E aí era meio-dia, ela veio e falou assim, olha, se até a 1 a tua dilatação não passar, não chegar a 5, a gente vai te mandar pra cesárea, porque tu já tá bastante tempo aqui na indução e nem fez cócegas ainda. Então, se até a 1 da tarde, né, não chegar a 5, pelo menos, a tua dilatação, infelizmente a gente tem que te mandar pra cesárea. Foi incrível, gente. Não era bem meio-dia, era umas 11 e um pouquinho. Quando ela veio, era 1h30 da tarde me avaliar, eu já estava com 7 dedos de dilatação. Então, foi assim uma coisa inacreditável, né? Graças a Deus isso aconteceu. E foi aumentando, e eu tava toda hora indo fazer xixi. Toda hora. Assim, tipo, eu ia fazer xixi, voltava, sentava, ia me deitar na cama, já vinha de novo a vontade de fazer xixi. Eu ia. Aí veio uma enfermeira e disse assim, olha, se tu ficar com a tal de vontade de fazer o número 2, tu não faz, porque é a hora do neném nascer. Daí eu disse, ok, né, já que estou avisada. Só que lá por umas tantas começou a me dar tal vontade de fazer o número 2. E quando a enfermeira passou, eu pedi pro meu marido chamar ela, e ela veio, olhou pra minha cara e disse assim, é normal, mãezinha, tá chegando na hora do neném nascer. E aí eu falei pro meu marido, não, tá na hora, não tá chegando, tá na hora. Então, né, por estar na hora dele nascer, eu falei pro meu marido, ele vai nascer a qualquer momento, chama a doutora. Só que meu marido, ele não sabia diferenciar quem era a doutora, quem era a enfermeira, quem era o quê. Então, ele foi, procurou alguém, não tinha ninguém ali, né, somente a enfermeira que já tinha vindo e dito que era pra deixar assim por enquanto, que tava chegando na hora dele nascer. Então, quando eu vi a doutora passando na porta, eu disse pra ele, aquela ali é a doutora, chama ela. Ele correu e chamou ela e disse assim, ele disse que eu queria falar com ela, né? Quando ela chegou lá, disse sim, eu disse, pois é, eu tô com vontade de fazer cocô. E daí, ela fez o exame de toque, ela disse assim, muito bem, guria, tu tá com 10 dedos de dilatação, vamos pra sala de parto. Só antes, força pra mim ver. Aí eu fiz aquela força, daí ela disse, já tô vendo a cabecinha dele, vamos. Daí ela me levou pra sala de parto. Ela botou um pano no meio das minhas pernas, né? Caso no meio do caminho ele nascesse pra ele não cair. E então, no meio do caminho, era um caminho muito curto, mas naquele momento que a gente tá com dor, parece que é uma eternidade aquele caminho. No meio do caminho deu uma contração, né? Porque tava de minuto em minuto, minhas contrações estavam assim, uma atrás da outra. Então, no meio do caminho ali, deu a contração novamente. Aí eu parei um pouco, respirei, esperei a contração passar. Não fiz força pra ele nascer, né? Só aguentei e fui até a sala de parto. Cheguei na sala de parto. Ela... Deitei na cama e daí eu comecei a fazer força com o pescoço assim. Daí ela disse, não. Mandou meu marido segurar minha cabeça assim. Aí ele segurou minha cabeça firme pra mim fazer as forças. Ela disse assim, se tu fazer as forças assim, a força vai se concentrar tudo aqui, é perigoso estourar alguma veia ou alguma coisa. Então,
Ele segurou meu pescoço assim e minha força se concentrou totalmente na minha barriga. E com isso eu fiz uma força, a primeira, né? E ela disse assim, mãe, eu vou ter que... Tem duas opções. Ou eu corto, ou eu vou ter que puxar ele do jeito que ele tá. E pode quebrar o bracinho dele, porque ele veio com o bracinho junto, assim, com a mãozinha junto, né? Então eu disse, pode cortar. E ela cortou. Daí eu fiz força de novo. Na segunda ou terceira força ele saiu. E no que ele saiu, elas já me deram ele, né? No meu colo. Porém, ele nasceu muito roxinho. Assim, muito mesmo roxinho, sabe? E ele não chorou. E daí eu perguntei por que ele não tá chorando. Daí já começou a dar aquele nervosismo, né? E daí ela falou, não, é normal ele não chorar. Eu disse, não, não é normal ele não chorar. Como uma criança não chora quando nasce? Daí elas pegaram e começaram com o tecido, né? Esfregar o peitinho dele, assim, e a muleirinha. E daí, em seguida, ele deu aquele... não foi um choro, mas foi um sinal de vida, né? E ele nasceu muito roxo. E eu disse, por que ele tá tão roxo? Daí ela disse, ai, mãe, é normal. Só que eu sabia que não era normal. Ele já tava passando do horário, né? Por estar com 41 semanas. E eu fiquei... Não sei, não tô com noção de tempo, né? Porque, naquela que eu falei, né? Que no momento tudo parece uma eternidade. Mas o meu marido que tava junto falou que passou mais ou menos de uns 5 a 10 minutos. Do período que eu chamei a enfermeira até o período que a médica mesmo chegou, né? Então já tava passando do horário dele nascer mesmo. E daí botaram ele em mim ali, ele chorou, depois, né, ele chorou bastante, daí eu acalmei ele, meu marido pegou ele, meu marido assistiu tudo o parto comigo, e depois levaram ele pra cortar o umbigo, daí me falaram o peso dele, né, ele nasceu com 51 centímetros, 3 quilos 872, e ele nasceu às 3h27 da tarde, né, então foi... No momento do parto em si foi muito rápido, né? A questão foi até chegar o momento do parto. Foram 19 horas até chegar o momento do parto. E não me arrependo de ter tido parto normal, nem um pouquinho, né? Se eu tiver um próximo filho, com certeza, sem dúvida, eu vou querer parto normal, né? A não ser que não tenha o que fazer mesmo. Mas a recuperação foi muito boa em seguida. E uma coisa, né? Quando ele nasceu, tu sabe que quando eles fazem a morfológica lá nas 22 semanas de gestação, na morfológica vem escrito, né? Que o feto, ele tem no umbigo, ele tem uma veia e 2 artérias, né? Isso vem escrito. E eu tinha minha morfológica guardada. Quando ele nasceu, as enfermeiras, tinha 2 enfermeiras que pegaram ele pra limpar ele e enrolar ele no paninho pra me dar, como ele nasceu em agosto, né? E daí, uma disse assim, eu tô vendo uma veia e uma artéria. E a outra, eu só me lembro disso sim, fundo, né? E daí a outra dizendo assim, não, tem 2 veias, tem uma veia e 2 artérias. E ficou aquela discussão, uma dizendo que tinha 2 artérias e outra dizendo que tinha somente uma. Então, na dúvida, ele nasceu no sábado, de tarde, e eu deveria ir embora no domingo de noite ou na segunda de manhã. O que aconteceu? No domingo de noite, o médico veio em mim e falou assim pra mim que eu já estaria de alta, porém o neném não. Então, ele não ia assinar o meu papel de alta, porque ele disse que ia deixar pra assinar no outro dia, no fim da tarde. Que ele ia me dar mais um dia pra ficar ali no hospital com o nenê. Eu disse, por quê? Daí ele disse assim, eu não sei, tem que ver com a pediatra o que aconteceu. Só que quando me entregaram ele, né, quando ele nasceu no sábado de tarde, ele foi pro quarto comigo e já era quase 8 da noite. E tinha uma outra mulher que tava do meu lado, que ganhou a menina dela de manhã. E ela foi pro quarto primeiro que eu. E quando eu cheguei no quarto, eu vi que tava demorando pra eles me trazerem o Miqueias, né? Eu disse, quanto tempo levou pra eles te trazerem a nenê? Daí ela disse, deu uma meia hora depois que eu vim pro quarto, a nenê já tava aqui comigo. Isso no sábado, né? Daí eu disse, mas que estranho, por que será que estão demorando, né, pra me trazer ele? Enfim, não desconfiei de nada no sábado, né? Daí chegou no horário da visita no sábado, que era das 7 às 8. A minha mãe
foi lá, minha sogra, meu sogro foram visitar. O meu pai não foi porque ele tava gripado e ele não queria correr o risco de passar gripe nem nada pro meu filho, né? No sábado. Então, a minha irmã não podia entrar ainda por causa da idade, né? Ela tinha 10 anos. Agora, e daí eles chegaram pra me visitar e o meu filho não tava lá ainda. Pelo menos eles foram lá, meu marido levou eles lá na maternidade onde tem aquele vidro, né? Onde eles podem ver o nenê. E no finalzinho, assim, do horário de visita, eles trouxeram o Miqueias. E daí eles conseguiram, cada um conseguiu pegar um pouquinho ele, ver de perto. Não estranhei nada, né? No domingo, passou o domingo e ganhei visita, né? No meio-dia. De noite, ganhei visita também. E. Não, no domingo de noite não ganhei visita. Daí, no domingo de noite, o médico me falou isso, né? E daí eu já comecei a ficar muito nervosa, porque, como eu já tava um dia no hospital, meu filho tava ali comigo, as enfermeiras estavam vindo toda hora pegar ele e levar pra fazer exames e coisas que eram de rotina, e não tinha me dito nada, né? Aí, quando veio a enfermeira pegar ele de novo, eu perguntei, né, o que tá acontecendo? Por que que ele vai ter que ficar mais do que deveria? Daí ela disse, só a pediatra pode te falar. Não posso falar nada. Eu disse, ai, que legal, né? Pois bem. Aí na segunda de manhã, a pediatra já tinha vindo no domingo de tarde e eu não sabia de nada. Então na segunda de manhã, quando a pediatra veio, eu perguntei pra pediatra, eu disse, o que tá acontecendo? Daí ela me falou, olha, a criança quando nasce tem que ter uma veia e 2 artérias no umbigo. As enfermeiras ficaram na dúvida se ele tinha somente uma artéria ou 2. Eu disse, olha, eu tenho a eco dele aqui, né? Que prova que ele tinha 2 artérias. E ela disse, sim, na eco é uma coisa, mas agora a gente tem que confirmar aqui. Ela disse assim, se ele só tiver uma artéria, pode desencadear muitos problemas, né? Problema de coração, problema de rim, muitos problemas. Então, ele precisa fazer uma ecografia de todos os órgãos internos pra saber como que tá. Eu disse, tá bom? Né? Obrigado por ter me informado. E ela disse que não teria data específica para ele fazer essa ecografia, né? Então, eu poderia ficar o resto da semana no hospital, como também não, né? Graças a Deus, na segunda de meio-dia, meu marido levou ele para fazer a ecografia. Só que nesse meio tempo eu fiquei muito nervosa. O meu leite não queria descer, né? Começou a empedrar meu leite. Já tava descendo pouquinho, né? Porque até descer mesmo o leite tava descendo bem pouquinho. E com essa história, né, do domingo pra segunda que eu fiquei nervosa, não sabia o que que era, o meu leite começou a empedrar. E o meu filho já não tava conseguindo mamar direito, né? Quando meu marido levou ele pra fazer a ecografia, voltou com tudo certo. Não tinha nenhum problema, graças a Deus, sabe? Foi um erro das enfermeiras, de uma das enfermeiras, né? Que não viu lá direitinho. E tava tudo certo com ele, os órgãos estavam todos bem formados, tudo em perfeito estado. Graças a Deus ele só tinha um pouquinho de. Então, né, esse foi meu relato do meu parto e um pouquinho do pós-parto, né? Ainda é um momento no hospital. Aconteceu muitas coisas, né? Ele já tá com 2 anos e 5 meses. É bastante tempo já que isso aconteceu pra mim lembrar de detalhes, né? Até eu acho que eu lembro bem dos detalhes, apesar do tempo, né? E eu queria só deixar isso registrado aqui, né? Como informação pra alguém. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar agora aqui algumas fotinhos, né? Dele no hospital, recém-nascido, do newborn, apresentação e coisas e tal. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o joinha e de comentar alguma coisa, algum vídeo que vocês queiram saber, alguma coisa que vocês gostariam de saber, pode deixar nos comentários aqui que eu vou responder. E quem sabe eu trago até um vídeo respondendo essas perguntas.